Olá, querida e querido amigo Alves aqui do canal, tudo bem com você? Você anda com a perna inchada? Sabia que o mau funcionamento dos seus rins pode ser a causa de má circulação? E já imaginou se você pudesse resolver esse problema com mudanças simples nos seus hábitos do dia a dia? Pois é, no vídeo de hoje nós vamos falar sobre como combater a má circulação e a dor nas pernas, que é um problema muito comum dos nossos espectadores aqui. Então fica até o fim do vídeo, não saia, porque você precisa descobrir o que você faz para não sofrer mais com má circulação. Antes de começarmos, já deixa o seu like. Tem muita gente que fala, como que eu vou dar o like se eu nem vi o vídeo? Deixa o seu like agora, porque assim o YouTube vai ver que esse conteúdo é legal e é relevante e vai distribuir para mais pessoas. Então quando você dá o like, você faz com que mais pessoas assistam esse conteúdo e aprendam como combater a má circulação e as dores nas pernas. Se inscreva no nosso canal e ative o sino das notificações para ser sempre o primeiro a saber das melhores informações de saúde e compartilhe esse vídeo, porque compartilhar saúde é um ato de amor. Então manda aí para aquela pessoa que você gosta, que você conhece, que tem má circulação. E comenta, suas pernas incham? O que você faz para melhorar isso? Tem alguma história sobre o assunto? Compartilhe sua história conosco. Escreva aí nos comentários. E também escreva nos comentários de que parte do Brasil ou do mundo você me assiste. Tem muita gente do Nordeste, muita gente da região Norte, o pessoal de Santa Catarina, do Rio Grande do Sul, também é muito assíduo aqui, o pessoal do Rio, de São Paulo também, e o pessoal de Angola, Moçambique e Portugal, que está sempre aqui batendo ponto em nosso canal. Mas vamos lá, sem mais delongas, porque primeiro a gente tem que falar sobre os nossos rins. Os rins são órgãos fundamentais para a regulação do equilíbrio de diversos nutrientes e líquidos do nosso corpo. E quando os rins não funcionam, a circulação sanguínea das pernas pode ser afetada de forma negativa. E aí, quando eles não funcionam, há retenção de líquidos. Os rins filtram os resíduos e o excesso de líquidos no sangue, produzindo a urina. Mas quando o rim funciona mal, há retenção de líquidos nas pernas, nos tornozelos e também o prejuízo da circulação nessa região. Além disso, a gente tem que também falar da pressão alta, que é um problema muito comum em pessoas com doença renal. Porque a pressão alta danifica os vasos sanguíneos, reduzindo o fluxo sanguíneo para as pernas, gerando essa má circulação. E também existem outros fatores que contribuem para a má circulação. Por exemplo, o sedentarismo, quando a falta de atividade, quando a falta de ação da musculatura da perna, há, obviamente, um enfraquecimento dessa musculatura, gerando uma dificuldade no auxílio do impulsionamento do sangue de volta para o coração, causando uma circulação deficiente. Além de sedentarismo, a obesidade, porque o excesso de peso coloca pressão adicional nos vasos sanguíneos, dificultando o fluxo de sangue e gerando problemas circulatórios, como varizes e insuficiência venosa, que é aquela pessoa que na área ali da canela, do tornozelo, fica com aquela pele mais escura, a dermatite ocre, que os pelos começam a sumir, a rarefação de estarro dos pelos. Esses são sinais e sintomas de insuficiência venosa. O tabagismo também, por danificar os vasos, prejudica a circulação em todo o corpo. Então, as substâncias contidas ali no cigarro, no tabaco, a nicotina e outras substâncias estreitam os vasos sanguíneos, reduzem o fluxo desse sangue e geram essa má circulação, assim como uma dieta inadequada, pobre em fibras, pobre em vitaminas, pobre em minerais, também prejudica a saúde dos vasos e facilita a formação de placas de aterosclerose que prejudicam muito a circulação. E também as doenças crônicas, como a pressão alta, diabetes, doença vascular periférica, doenças autoimunes, também lesam os vasos sanguíneos, causando prejuízos à circulação. Mas vamos lá para as 10 dicas para que a sua circulação melhore de uma vez por todas. E a 10ª dica é a atividade física, porque promove a circulação sanguínea e estimula o bom funcionamento do sistema circulatório, além de trabalhar a área, os músculos ali da sua perna, que vai
facilitar a drenagem desse líquido para outras partes do corpo. Nona estratégia são os alongamentos, que aliviam a tensão muscular e também melhoram o fluxo sanguíneo. Oitavo, elevação das pernas acima do nível do coração. Então fica com as perninhas para o alto lá, porque vai facilitar o retorno do sangue das pernas para o coração e vai reduzir o acúmulo de líquido nas pernas. Por exemplo, se as suas pernas incham, é muito provável que elas fiquem mais inchadas ao final do dia, porque você ficou muito em pé e o líquido acaba se concentrando ali por conta da força da gravidade. E as suas pernas acordam sequinhas, não é mesmo? Por quê? Quando você deita para dormir, você eleva as pernas e aí não há mais a força da gravidade para puxar esse líquido tão para baixo e ele acaba sendo redistribuído para o seu corpo. É por isso também que provavelmente, se as suas pernas incham, você acorda muitas vezes à noite para ir ao banheiro, porque aquele líquido que estava nas suas pernas retorna para a sua circulação e faz os seus rins trabalharem mais, dando a vontade de ir ao banheiro à noite. Sétimo estratégia, não ficar sentado e nem ficar em pé por longos períodos, porque isso dificulta a circulação. Então é importante que você faça pausas regulares para se movimentar e esticar as pernas. Sexta estratégia, mantenha um peso saudável, porque o peso saudável reduz a carga sobre as pernas, facilitando a circulação. Quinta estratégia, beba bastante água, se hidrate bem, porque isso mantém a fluidez do sangue. E aí tem muita gente que diz assim, não, doutor, quando eu pergunto, eu falo, e aí, quantos litros de água você bebe? Não, eu bebo muita água. Eu falo, quantos litros você bebe de água? Legal, que bom que você bebe muita água, mas quantos litros você bebe? Não, eu bebo muita água, doutor. Quantos litros? Cerca de 1 litro, 1,5 litros. Pessoal, 1 litro, 1,5 litros não é muita água. Se você não tem uma contraindicação a beber água, por exemplo, contraindicações a beber quantidades maiores de água, pessoas em hemodiálise, não estou falando desse grupo, estou falando de pessoas sem contraindicação para beber água. Pelo menos 2 litros. Eu bebo pelo menos 3 litros de água por dia, porque eu bebo 2 garrafinhas dessa aqui todos os dias. Ela fica aqui do meu lado já para eu beber. Vou até dar um gole aqui, que eu tô com a boca seca, que eu tô falando muito nesse vídeo. Então, não fica imaginando, pensando que 1 litro de água é muita coisa, porque não é. Então você tem que beber pelo menos 2. Se você for uma pessoa grande, pesada, aí você tem que beber 3 litros e meio. Eu tenho que beber 3 litros de água por dia, de acordo com o meu peso. Eu estou pesando ali cerca de 83, 84 quilos. Além disso, também a alimentação saudável, nossa quarta estratégia. Frutas, vegetais, grãos integrais, proteínas, porque esses alimentos vão fazer muito bem para a sua saúde vascular, para a saúde dos seus vasos. Vai impedir a formação de placas de colesterol que entopem as artérias e dificultam a circulação. Terceira estratégia, não fume. Fumar danifica os vasos. Segunda estratégia, essa aqui é importante, principalmente para a mulherada, que gosta daquelas roupas mais apertadas, aquele sapato que não é tão confortável assim. Então evite roupas apertadas que possam restringir a circulação das pernas. Prefira sempre roupas soltas e confortáveis. E a primeira estratégia, essa aí é muito boa. Pede para o marido, pede para a esposa, pede para alguém fazer uma massagem, porque a massagem vai estimular o fluxo sanguíneo, vai aliviar o desconforto da má circulação e, quem sabe, abre as portas para uma coisa mais animada aí à noite entre casal. Nunca se sabe. Pessoal, se você tem má circulação, você precisa investigar a causa desse problema, porque existem vários fatores que podem contribuir para a má circulação. Se você não sabe de onde vem a sua má circulação, eu recomendo que você clique agora no primeiro link da descrição e faça a sua assinatura para a Rio Saúde, que é um serviço de orientação médica criado por mim, onde a gente tira dúvidas, faz prescrições, faz diagnósticos, pede exames, avalia exames e te orienta sobre o que pode ser a causa, sobre o que você deve fazer para melhorar esse problema. E aí o primeiro mês de assinatura é grátis, então os 30 primeiros dias são grátis. Se você gostar,
você continua. Se você continuar, é um valor irrisório de R$ 19,90 por mês. Um exemplo de uso da Rio Saúde. Você está com uma infecção urinária e precisa da prescrição de um antibiótico. Em vez de você ter que ir no pronto-socorro, ou ir no hospital, ou ir na emergência, ou ir na UPA, você vai mandar um WhatsApp e rapidamente, na mesma hora, você será atendida e terá a sua prescrição, podendo então iniciar o seu tratamento sem precisar se deslocar, arrumar, pedir Uber, pegar ônibus, pegar o carro, dirigir horas, ficar na fila. Isso aí, você não precisa mais passar por isso, ok? Então clica no primeiro link da descrição, faça sua assinatura na Rio Saúde, é um site confiável, não precisa ter medo de colocar os seus dados lá. Então você preenche e em breve a nossa equipe entrará em contato para dar as boas-vindas. Combinado? Então clica aí no primeiro link da descrição, os 30 primeiros dias são grátis e depois apenas R$ 19,90 por mês, menos de 70 centavos por dia, para você garantir a sua segurança e a tranquilidade da sua família. Ok? Não se vá! Siga-me em todas as redes sociais, os links estão na descrição e continue aqui com a gente. Primeiro, porque eu quero que você continue assistindo esses vídeos que eu preparei especialmente para você. Esse aqui é sobre um suplemento / medicamento que pode ajudar muito na pressão arterial, mas também ajuda com ansiedade, dor, sono. Esse aqui, um outro vídeo que nós fizemos sobre vitamina D e má circulação, que será muito importante para você. Tudo bem? Um grande beijo para você e para sua família. Fique aqui, fique bem, fique com a gente e até a próxima.